Vamos agora estudar o padrão Cunha, tá? Ele sinaliza uma reversão de uma tendência de alta para baixa e de uma baixa para uma alta, ok? E pessoal, ele tem uma característica assim bem peculiar, tá? Em uma tendência de alta, tá? Ele vai ter os fundos, vão estar subindo, isso aqui é só um desenho, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. E os topos eles vão estar caindo. Ok? Bom, agora deixa eu fazer certo desenho. Ele vai estar numa tendência aqui de alta, tá? E a parte superior lá em cima vai ter um toque, ele vai afunilando o preço, tá? Aqui embaixo vai ter um segundo toque, um primeiro toque, lá em cima vai ter um segundo toque, aqui embaixo vai ter um segundo toque e aqui em cima vai ter um terceiro toque. Após esse terceiro toque, tá? E uma tendência de alta, virá um terceiro toque nessa linha aqui. Porém, esse terceiro toque é o toque que rompe, ok? Que faz o rompimento, validando, tá? Validando este padrão aqui. Deixa eu fazer uma forma boa aqui para vocês visualizarem, tá? Então a gente está aqui em uma tendência de alta e na parte superior tem que haver obrigatoriamente 3 toques, tá? 3 toques aqui e 2 toques na parte inferior, ok? Quando ele tiver o primeiro, o segundo toque, vocês vão ligar, tá? Em uma tendência de alta, vocês vão ligar esses 2 pontos aqui. E ele terá de ter, tá, 2 toques na parte inferior, vocês também irão ligar. Vocês vão estar aguardando, tá, um terceiro toque, respeitando aqui, vocês vão aguardar o que? O rompimento desse último fundo aqui, que antecedeu esse toque, e vão aguardar a quebra, tá? Após ele vier tocar aqui, vocês vão aguardar a quebra dessa estrutura e vão entrar com em um ponto aqui de pullback para surfar uma queda, tá? Esse pullback ele pode ser aqui nessa linha aqui mesmo, tá? Pode ser nessa linha aqui mesmo para vir renovar essa estrutura aqui, ó, tá? Quebrando aqui e fazendo uma nova estrutura de negociação, ok? Ao inverso vai ser, tá, uma flâmula, tá? Ao inverso aqui vai ser o movimento aqui para uma baixa. Então a gente vai estar assim. Deixa eu fazer aqui certinho o desenho para vocês. Não sei se não vai ficar muito perto, eu acho que não. Aqui, ó. O mercado vai vir aqui uma tendência de queda, tá? Você vem aqui, faz um primeiro toque na parte inferior, faz um primeiro toque na parte superior, um segundo toque na parte inferior, um segundo toque na parte superior e um terceiro toque na parte inferior, ok? O objetivo do preço aqui é romper aqui em cima, tá? Então, obrigatoriamente, ele terá de ter, tá, 3 toques na parte inferior e 2 toques na parte superior. Para que, tá? A gente tem 5 toques no total, para que o sexto toque ele faça, tá? Que seria um toque aqui, para que o sexto impulso aqui faça o rompimento. Vocês consigam pegar aqui um ponto de pullback. Deixa eu fazer aqui o desenho primeiro. Aqui, ó. Tá? Então a gente vai aguardar 2 toques na parte inferior. Vamos ligar esses 2 pontos. Na parte superior, 2 toques, vamos ligar esses pontos e vamos aguardar o que? Visto que a gente está em uma tendência de queda, a gente quer uma reversão desse movimento de baixa para uma alta.
Então a gente, após esse terceiro toque aqui, vai esperar uma reação que quebre essa estrutura aqui. Após fazer a quebra por meio desse movimento, podemos pegar nessa linha aqui mesmo, um ponto aqui de pullback para surfar uma alta, ok? A mesma coisa aqui, ó, tá, pessoal? A mesma coisa é aqui no movimento de uma alta para uma baixa, tá? Mesma coisa. Agora vamos procurar esses padrões aqui no gráfico, ok? Visto que ele tem que ter 3 pontos na parte inferior para uma alta e 3 pontos na parte superior para uma baixa, ok? Vamos estar aqui analisando. Olha só aqui, ó. Tá? Aqui tá bem grande, tá? Então, no tempo gráfico de 3 minutos. Olha só aqui, ó. Tá, isso aqui é uma flâmula, tá, pessoal? Ó. Uma cunha, perdão, tá? É que cunha e flâmula são quase a mesma coisa, sabe? Só, tipo, muda o nome por conta da posição na qual elas vão estar. Então, tipo, se eu falar de cunha ou falar flâmula, é a mesma coisa, tá? É a mesma configuração, é o mesmo movimento, tudo. Agora vamos estudar esse movimento aqui, pessoal. Tá? Por quê? Porque a gente teve mais de um toque, ó. A gente teve um toque, ó, visto que a gente estava aqui numa tendência de alta, tá? Então, no tempo gráfico de 3 minutos. Então, isso aqui é uma tendenciazinha. A gente teve 1, 2, 3, 4 toques na parte superior e 2 toques na parte inferior, que é o que pede, tá? Só que, analisando esse movimento aqui, ó, pessoal, fazendo a análise desse movimento, a gente está correto ainda, tá? A gente tem, olha só, a gente tem o nosso primeiro ponto, ok? A gente tem o nosso segundo ponto, então a gente traça uma linha daqui até aqui a partir de um segundo ponto. Qual que é esse segundo ponto? Aqui, ó. Então eu já traço uma linha em cima, tá? A gente traça uma linha embaixo a partir de um segundo ponto, que foi aqui, tá? Esse segundo ponto ele foi caracterizado a partir de qual momento? A partir do momento que teve esse ponto aqui, ó. Tá? Deixa eu explicar bem certo para vocês, ó. Enquanto o preço ele estava se movimentando, pessoal, aqui em cima nessa lateralização aqui, ó, tá? O que acontece aqui de topos, aqui de toque, 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 não importa, tá? O que importa é ele buscar essa região e vir aqui em cima novamente. A partir do momento que ele veio aqui em cima novamente, configurou para mim esses dois fundos, que é o que eu precisava. A partir do rompimento deles aqui, eu busco um teste. E olha só, qual foi o teste aqui, ó. Ó. Ele rompeu nessa estrutura aqui, exatamente nessa vela, tá? E ele faz o mesmo padrão, só que, tá, eu vou dar um spoiler da próxima aula, de continuidade aqui, ó. Tá? Ele faz o mesmo padrão aqui, só que de continuidade. Tá? A continuidade do movimento, a continuidade do padrão qual que é? Ele está descendo, ele forma um padrão para descer mais ainda. Tá? Aqui poderia ser uma inversão de caráter, tá? Mas enfim. Ele tem o ponto de pullback também, que seria aqui exatamente nesse fundinho aqui, ó. Tá? Vocês protegem até esse ponto aqui, seria uma baita de uma operação, tá? Se vocês quiserem pegar também nessa última vela vermelha aqui, ó, também ficaria bem interessante, ok? Então o teu ponto de entrada está aqui exatamente nessa região. E a gente também tem uma flâmula, tá? Ou uma cunha de continuidade, na qual a gente tem 3 toques na parte superior, 2 toques na parte inferior e o terceiro toque da parte inferior faz o rompimento, ok? A partir desse rompimento aqui, ó, na volta, tá, pessoal? Olha só. Se quisesse, ó, na volta desse candle aqui, exatamente no toque, você já conseguiria fazer também uma venda, executar uma venda, tá? Mas não é isso que a gente quer agora. Eu vou explicar para vocês na próxima aula
sobre continuidade, vai aparecer esse padrão aqui novamente, tá? A gente quer saber deste daqui, ó. É o de reversão, tá? Ele reverteu aqui de uma tendência de alta para uma baixa, momentaneamente uma baixa, ok? Então a gente tem o primeiro toque lá em cima, o segundo toque, um primeiro toque aqui embaixo, um segundo toque lá em cima, a gente liga esses dois pontos, ok? A partir de um segundo toque aqui embaixo e um terceiro toque lá em cima, a gente fica aguardando o que? O rompimento desses dois fundos aqui, dessa linha aqui, ó, a quebra dessa linha, que é o que acontece, ele toca aqui e faz um pullback, tá? Para devolver esse movimento. Se a gente fosse, tá, pessoal, montar aqui uma ordem, seria um movimento bem interessante, protege um pouquinho descolado, tá? Olha só, daria para conduzir essa operação até esse fundo aqui, ó, pessoal. Seria uma operação de 11 vezes o risco, é muita coisa, de 100 reais vocês teriam feito 1.100, tá? Então, muito interessante esse movimento, a configuração, tá? Agora vamos para a reversão de uma baixa para uma alta, ok? Vamos procurar aqui um exemplo, ok? Pessoal, esse padrão que ele forma também, ele é bastante formado em continuidade, tá? Eu vou estar explicando para vocês, tipo, o mercado está subindo, ele vai ser formado isso ali para continuar subindo mais ainda. Vamos aguardar aqui, vamos ver aqui um movimento, ó, aqui, ó, pessoal, só que tá bem grandão, né? Ele tá bem grandão. Olha só, a partir desse ponto aqui, pessoal, ó, ele fez um fundo, fez um outro ponto aqui, ó. E eu tenho dois toques aqui nessa região, ó. E depois eu tenho o meu primeiro fundo, que fez esse ponto aqui. Aqui, ó. Tá? Só que aqui a gente tem uma pequena oscilação, tá, pessoal? Deixa eu testar aqui, ó. A gente tem uma pequena oscilaçãozinha, só pra gente ter uma base aqui. Ó, a gente tem uma pequena oscilação nesse ponto que ele não vem buscar esse toque, tá? Ou seja, o nosso rompimento não está aqui, tá? A gente continua tendo esses dois toques, mas a gente precisa de um terceiro toque aqui embaixo para a gente considerar esse ponto. Então a gente vai esticar essa linha aqui, ó. A gente vai considerar esse movimento aqui como um movimento de ruído, ok? E a partir do momento que ele fizer o terceiro toque, que foi o que aconteceu aqui, ó. Teve um primeiro toque, teve um segundo toque, aguardamos o terceiro toque nessa linha, teve o rompimento. Após o rompimento, você pega aqui nesse teste, tá? Para surfar essa alta que teve aqui, ok? Bem simples, né, pessoal? Bem simples. Aqui, ó, houve dois toques, tá? Aqui não, ou aqui, ó, teve dois toques na parte superior. Ok, está correto. O que não está correto aqui é ter dois toques na parte inferior, sabendo que a gente precisa de... Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou explicar aqui mesmo. A gente precisa de 3 toques na parte inferior para reverter por uma alta. E a gente precisa de 3 toques na parte superior para reverter para uma baixa. Nesse caso, é uma alta. Então, a gente precisa de 3 toques aqui, exatamente nessa linha. Não ocorrendo esses 3 toques, por exemplo, você considera esse ponto aqui como um ponto que falhou no toque ou algo do tipo, talvez vocês tivessem perdido dinheiro ou a operação de vocês, o stop, fica um pouco caro, tá? Então, compensa, tá, pessoal? Compensar muito você esperar 3 toques. A aula foi essa, espero que vocês tenham aprendido, ok? Entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram e vamos para a próxima.